Oi, gente! Começando mais um episódio do Pitch no Japão, um podcast gravado em Tóquio, em que eu, Pitch Koshimura, compartilho os meus devaneios, histórias e curiosidades sobre o Japão. Nesses tempos pandêmicos em que a gente deve evitar aglomerações e ambientes fechados, se tem uma coisa que eu sinto muita falta aqui é de uma boa farra num karaokê. Karaokê é um programa que eu sempre curti, mesmo desde antes de vir para o Japão. E talvez alguns de vocês se perguntem, mas o que o Japão tem a ver com essas cantorias sobre um fundo musical? Karaokê é um termo japonês, sendo que kara quer dizer vazio, e é o mesmo kara de karatê, aliás, e oke é uma forma curta de falar orquestra, que significa orquestra. A prática de cantorias, muitas vezes desafinadas, então, recebe um nome até que bem poético, orquestra vazia. E para esse episódio eu compilei aqui algumas curiosidades sobre essa paixão nacional do Japão e também algumas experiências pessoais envolvendo o microfone. A invenção do karaokê costuma ser creditada ao músico japonês Daisuke Inoue, que nos anos 70 criou uma máquina que reproduzia sons instrumentais pré-gravados para que as pessoas pudessem cantar por cima das faixas. Inoue, porém, não patenteou sua criação. Quem acabou fazendo isso, em 1975, foi um inventor filipino chamado Roberto del Rosario. Mas a falta de patente no Japão não barrou a popularidade do karaokê, que ganhou força total a partir da abertura do primeiro complexo de karaokê box em 1984 na província de Okayama. Em salas à prova de som, dava para cantar até colocar os pulmões para fora, que nenhum vizinho iria se incomodar. Rapidamente, o karaokê passou a ocupar um posto especial na cultura de divertimento do país. Assim como ir a um restaurante, ao cinema ou a um bar, ir a um karaokê é um tipo de lazer bem comum, seja entre amigos, familiares ou colegas de trabalho em confraternizações de empresas. É um programa tão comum por aqui que os estabelecimentos de karaokê entram na lista de restrições do estado de emergência no Japão. Os motivos são mais do que óbvios, né? Mas, além de serem lugares pouco ventilados, onde rolam aglomerações em que as pessoas passam o microfone para lá e para cá, tem um outro fator também. Karaokê aqui é um passatempo também de idosos, que encaram a cantoria num bar como um momento de socialização. E isso, nesses nossos tempos, é um perigo. Em março desse ano, durante o segundo estado de emergência declarado para algumas províncias aqui do Japão, foi divulgado que os karaokês estavam se tornando clusters da disseminação do novo coronavírus entre a população idosa. Imagine então que não seja só eu que esteja sentindo falta desses encontros. Aqui a gente até vê esses bares de karaokê em que cantamos na frente de desconhecidos, mas o mais comum mesmo são os do tipo box, que são as salinhas privativas onde a gente passa vergonha só na frente de quem a gente escolhe. Quem é que não se lembra da cena da Scarlett Johansson cantando de peruca rosa em Encontros e Desencontros, o filme cult que já virou um clássico da Sofia Coppola? A música que ela canta, Brass in Pocket, do Pretenders, aliás, acabou virando a música que eu sempre canto com a Bruna Luisi, a minha BFF aqui em Tóquio. Quem me acompanha no Insta já deve ter visto a dupla em ação. E imagino que vocês também tenham isso, aquela música especial que você sempre põe para cantar com a amiga ou com o brother. No Encontros e Desencontros, os personagens cantam numa salinha em Shibuya, em Tóquio, com vista para a cidade. Para quem nunca esteve aqui, pode parecer surreal, mas encontramos prédios inteiros com salas de karaokê. As mais incrementadas têm luzes coloridas, palco, pedestal para microfone, tudo para criar um clima para os cantores amadores. E com toda essa parafernália, para mim, o karaokê acaba sendo diversão na certa.
E esse esquema de sala reservada só para o seu grupo dá um clima totalmente diferente, desinibindo até os mais tímidos. As salas variam de tamanho, comportando desde grupos pequenos de até 4 pessoas a turmas grandes de 30 ou 50 pessoas. Normalmente se paga um valor fixo por um período determinado, podendo ser prorrogado caso a animação ainda esteja no auge, que é uma coisa que acontece com bastante frequência, principalmente quando o plano envolve bons drinks. Quer dizer, bons drinks é só um jeito de falar, porque se tem uma coisa que eu recomendo é não pedir drink em karaokê, porque geralmente não são essas coisas. Se for para beber, o mais seguro eu acho que é ficar na cerveja, então fica aí a dica. E se bater fome, os karaokês têm um cardápio de porções, como batata frita e outros belisquetes. E olha só a mamata, para pedir bebida ou comida, não precisa nem ir até recepção, basta usar um interfone que fica dentro da própria sala. Mas alguns estabelecimentos não ficam só no cardápio padrão. Na disputa por clientes num mercado com tantos concorrentes, alguns tentam inovar. O Karaokê Rainbow, em Shibuya, por exemplo, oferece no plano um esquema self-service de sorvete de máquina à vontade. E outra amenidade que pode tornar a experiência ainda mais divertida é que algumas redes, como o Karaoke-kan, deixam à disposição algumas fantasias para os mais animados. Cantar Backstreet Boys vestida de texugo do alto de um prédio com vista para os luminosos de Shinjuku é algo que eu já posso riscar da minha lista. O karaokê não é só uma atividade social. Pelo menos em Tóquio e em outras grandes cidades, encontramos estabelecimentos com cabines individuais para quem quiser simplesmente cantar, independente de plateia. Esse formato de serviço é relativamente novo, tendo sido inaugurado em Tóquio há 10 anos, mas ele só foi uma adequação a uma demanda do público que já existia. Na época, a indústria do karaokê se deu conta de que 20 a 30% da clientela ia cantar sem companhia nenhuma, ocupando salas que acomodariam grupos. Mas por que raios alguém vai cantar sozinho no karaokê? Eu mesma me fiz essa pergunta quando estive aqui no Japão pela primeira vez entre 2013 e 2014. E confesso que na época eu encarei com surpresa e estranhamento quando soube da rede One Kara, de karaokê privativo para uma pessoa. Na época, as coisas diferentes para mim passavam apenas pelo entendimento dentro das referências que eu tinha. Se karaokê para mim era uma atividade social, fazer isso sozinho então seria algo totalmente estranho ou inadequado. E acho que é a partir de uma visão rasa como essa que muitos preconceitos acabam sendo moldados. Mas que bom que com o tempo e a maturidade vem também uma visão mais aprofundada de mundo, pela qual eu tento não julgar a partir das minhas próprias referências e vivências, mas eu tento entender a partir do contexto daquela realidade e daquela sociedade. Ué, não tem gente que se diverte cantando no banheiro? Por que não, então, cantar numa sala com equipamento e acústica próprios, tendo à disposição um catálogo de dezenas de milhares de músicas? Segundo a rede One Kara, numa matéria publicada pelo Japan Today, as pessoas procuram as cabines individuais por motivos variados. Algumas têm vergonha de cantar diante de mais gente e outras vêm com uma forma de treinar para arrasar quando for junto com a galera. E eu aposto que você conhece esse tipo que chega chegando para arrasar mesmo. Aquele que já vai com uma lista pronta para não perder tempo na hora de escolher as músicas, se é que você não é essa pessoa. A Amanda é uma amiga suíça que eu conheci aqui no Japão e é uma das pessoas que mais levam karaokê a sério que eu conheço.
Na época que ela morava aqui, ela fazia questão de escolher os karaokês pela variedade de canções que a gente teria à disposição. E ela já descartava certas redes porque não tinham as músicas que ela queria cantar. E que karaokê que se preste mesmo tinha que ter músicas do Placebo. Juro, que figura! E assim como a música do Pretenders que eu canto com a Bruna, eu também tinha uma música com a Amanda, que é Are You Gonna Be My Girl, da banda australiana Jet. Eu até gosto de cantar artistas meio desconhecidos que eu costumo ouvir, e é sempre uma alegria descobrir gente que tem o mesmo gosto obscuro, claro, mas também é muito divertido pegar um daqueles clássicos dos anos 80 que deixa todo mundo animado, tipo Queen, Bon Jovi ou Erasure. Ou então aquelas baladonas de coração partido do Roxette que todo mundo sabe cantar. Ah, e por aqui a gente também encontra no catálogo músicas brasileiras, incluindo o clássico dos clássicos de karaokê, Evidências, do Chitãozinho e Chororó. E falando em música que deixa todo mundo animado, eu acho que uma das performances mais memoráveis que eu vi foi de um menino taiwanês de origem coreana que cantou Gangnam Style, do Psy, o artista que praticamente introduziu o K-pop ao mundo. E sim, tivemos direito à performance com coreografia e tudo. O One era um cara grandão, bonitão, por quem até as professoras da escola de japonês tinham um crush. Imagina então a galera no karaokê indo abaixo com um show privativo. Mas eu já testemunhei também algumas escolhas bem inusitadas, pelo menos para mim. Por exemplo, tem uma banda que eu até ouço, mas que eu jamais escolheria num karaokê, que é o Nine Inch Nails. Eles têm uma pegada de metal industrial e caem às vezes numa vibe meio, para não dizer bem, deprê. E eis que num fim de festa, no karaokê de despedida que eu organizei com a galera da escola de japonês, alguém ali escolheu para cantar Hurt, uma música do Nine Inch Nails que talvez tenha ficado mais conhecida na versão do Johnny Cash. Já pelo nome, algo como machucado, doído, já dá pra sacar que a música não é lá muito alegre e festiva como Gangnam Style. E se eu já estava chateada que a minha primeira jornada no Japão estava chegando ao final, a tristeza de Hurt me fez bater esse sentimento de um jeito ainda mais profundo. Mas ao mesmo tempo, por eu gostar dessa música e justamente por ser uma escolha tão inesperada, eu fiquei curiosa para saber quem era o cara que tinha cantado. Para mim, ter um gosto musical parecido já é um ótimo caminho para uma amizade. No caso, foi uma amizade de algumas horas mesmo, porque estava todo mundo indo embora do Japão. Mas ainda assim valeu e rendeu essa história, da vez em que um suíço, pois é, mais um, cantou Hurt num karaokê. E da mesma forma, eu fico super feliz se alguém se empolga com as minhas escolhas, que foi o que aconteceu quando uma vez eu cantei Space Oddity do David Bowie, que, nossa, bateu fundo na alma de um conhecido inglês que estava ali na sala. Tem também os causos em que o karaokê acaba virando pretexto para chaveco. Você tá ali dividindo o microfone, cantando juntinho, mandando aquele recado implícito pela letra da música, né? Quem nunca? A escola de japonês onde eu estudei por 1 ano aqui em Tóquio organizava a cada novo trimestre um evento de boas-vindas num karaokê. Era uma farra, porque rolava comida e bebida e até alguns professores e funcionários da escola participavam. Acabava sendo um quebra-gelo e uma oportunidade para todo mundo se conhecer, independente da turma em que estudava. Num desses eventos, tinha um menino americano que era novato na escola e que me chamou para cantar uma música com ele. Talvez esse fosse o novo Quer Dançar Comigo? Bom, não é nem que eu estava interessada, mas a real é que eu não recuso uma cantoria. Daí ele perguntou o que eu queria cantar. E para deixar clara a mensagem, eu não queria nada romântico. Eu estava numa fase em que eu escutava muito Queens of the Stone Age e Kaiser Chiefs, e sugeri essas 2 bandas para ele.
Ele, na real, não conhecia nenhuma delas e deu sua sugestão, Oasis. Quem me conhece sabe, né? Eu era fã da banda britânica quando eu era adolescente.